Meus irmãos, nós desejamos trazer uma exposição a partir do texto que está no Evangelho de Lucas. Desculpe, Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 25, nós vamos ler a partir do verso 14. Mateus 25, 14. Trata-se da parábola dos talentos. Diz assim a Escritura: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando, por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo e que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, que o Senhor aplique esta palavra no nosso coração. Amém. Senhor nosso Deus, nós buscamos, Pai, o auxílio do Teu Santo Espírito. Rogamos, Pai, que o Senhor faça com que esta palavra ministrada chegue ao nosso coração como semente que chega em terreno fértil. Ó Deus, nós rogamos que o Senhor nos conduza na compreensão adequada, na aplicação correta, a fim de que sejamos enriquecidos pelo Senhor. Nós confiamos em Ti, Pai, e depositamos no Senhor todas as expectativas que temos. Ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos instrua. É isso que pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, a parábola dos talentos é uma parábola muito conhecida. Ela é citada pelo Senhor Jesus Cristo num momento muito especial.
ela aparece dentro do sermão profético que Jesus proferiu naquela última semana da sua presença entre os homens, com seus discípulos. Então, o Senhor Jesus Cristo, naquela última semana, estava apressadamente procurando instruir, preparar, esclarecer, advertir, tomando aquelas últimas providências a fim de que os discípulos estivessem ao máximo prevenidos, preparados para tudo quanto haveria de acontecer dali para frente. Os discípulos às vezes revelavam uma certa confusão no entendimento sobre as coisas que estavam por vir. Passavam por uma experiência em que havia muita carência de amadurecimento. O Senhor Jesus Cristo foi diligente nessa tarefa. Os irmãos podem conferir depois a contribuição de João no seu Evangelho. Quando, veja, do capítulo 12 até o final do Evangelho, João trata sobre os acontecimentos naquela última semana de Jesus. Metade do Evangelho de João está focado naquela última semana de Jesus, a semana da sua prisão e da sua morte. Lá em João não está o registro desse sermão profético ao qual me refiro, que são os capítulos 24 e 25 de Mateus. O Evangelho de Marcos cita este sermão no capítulo 17, e o Evangelho de Lucas também cita esse sermão profético no capítulo 23. E Mateus aqui de maneira mais extensa, então faz essa citação do Senhor Jesus Cristo. Somente para que os irmãos fiquem um pouco mais situados, eu convido para que observem o que trata no sermão profético de Jesus. O Senhor Jesus Cristo estava respondendo aquelas perguntas dos discípulos que tiveram interesse em saber quando o templo seria destruído, porque Jesus fez referência a isso naqueles dias, chegando em Jerusalém naquela última semana. E aí, a partir do capítulo 24, vemos Jesus Cristo esclarecendo sobre este ponto e também respondendo à segunda parte da indagação dos discípulos que perguntaram: quando se darão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do mundo e do fim do mundo? Então, Jesus inicia o seu sermão profético. O templo seria destruído e foi no ano 70 depois de Cristo. Mais adiante um pouco. Cerca de 35 anos depois de Jesus ter proferido essas palavras. Mas a manifestação da vinda de Jesus e do fim do mundo, portanto, estava sendo assinalada para um tempo mais extenso. Até hoje nós aguardamos esse momento. Então, no capítulo 24 de Mateus, nós temos a primeira parte do sermão profético, quando Jesus fala de um tempo que ele denomina o princípio das dores. Se você estiver acompanhando com a Bíblia, pode ser bem interessante. O princípio das dores. O princípio das dores é o tempo que nós estamos até hoje atravessando também. É um tempo de muita desavença, de muito conflito, de muito desamor, de abandono da fé. Então, é um tempo muito complicado, que alcança o mundo e alcança a igreja também. Esse tempo, no próprio texto, é chamado princípio das dores. O princípio das dores é seguido por um tempo mais grave, de repercussão maior, que trata simbolicamente, faz referência ou inclui simbolicamente a destruição de Jerusalém, mas vai mais adiante, quando fala de um tempo de profunda adversidade, que é chamado de grande tribulação. Esse é um tempo que nós temos a expectativa de que, segundo o juízo de Deus, ele vai se estabelecer antes da sua volta. O tempo chamado de grande tribulação. Depois, na sequência do texto, o Senhor Jesus Cristo fala, a partir do verso 29 do capítulo 24, fala sobre a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus.
faz uma descrição sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, na sequência, depois de falar sobre esses três temas, o princípio das dores, a grande tribulação e a vinda do Filho de Deus, então ele conta quatro parábolas, todas se referindo à vinda de Jesus Cristo, aos acontecimentos que estão associados ao fim. Então, a primeira parábola é a parábola da figueira. Ele diz, presta atenção à figueira. Então, a ênfase da parábola da figueira é os sinais que indicariam a vinda de Jesus. Na sequência, então, ele conta a parábola do bom servo e do mau servo, do servo mau. Existe um servo mau na dimensão da igreja do Senhor. Então ele fala sobre o bom servo e o servo mau. E nesta parábola, que começa no verso 45, a ênfase é a diligência, ou a fidelidade para a realização da obra do Senhor. A terceira parábola é a parábola das 10 virgens, que começa o capítulo 25. A ênfase da parábola das 10 virgens é a diligência. É estar preparado para quando Jesus Cristo voltar. E a quarta parábola, que está também inserida no sermão profético, é exatamente a parábola dos talentos, que tem como ênfase o trabalho, o serviço, a dedicação que nós devemos ter na obra do Senhor. Então, depois da parábola dos talentos, vem a descrição, verso 31, vem a descrição do grande julgamento, ou do juízo final. Então, é desse modo que nesses 2 capítulos, o sermão profético do Senhor Jesus Cristo é apresentado. Esse texto é muito significativo, nos chama a atenção sobre muitas coisas, acerca das quais até pode ser que nós vivamos um pouco desinteressados por isso. Há muito tempo que se diz que é uma das mensagens menos proferidas nos últimos tempos no meio do povo de Deus, é a pregação sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Se destaca muito isso. Então, é um texto muito especial. O nosso foco, portanto, é a parábola dos talentos. E nós faremos uma exposição, destacando alguns pontos, a fim de que, na graça do Senhor, nós sejamos enriquecidos. O que é que a parábola nos ensina? Ou o que é que a parábola diz? O que é que ela diz? A parábola faz referência a um homem de muitas posses, que decidiu, então, passar para os seus servos o cuidado de coisas que possuía e viajou para uma terra distante. E passou muito tempo nessa terra distante. E, depois do tempo que planejou, ele voltou para ajustar contas com os seus servos. Os servos receberam o que no texto é chamado de talentos. Às vezes costumamos fazer referência à palavra talentos para se referir a habilidades especiais que as pessoas possuem, por exemplo. Alguém tem um talento para fazer isso, fazer aquilo. Nós vamos fazer uma ênfase sobre isso logo depois. Então, eles receberam talentos, os servos. Foram 3 servos. Receberam talentos. Um recebeu 5 talentos, outro 2 talentos. E o terceiro, 1 talento. Conhecemos bem essa narrativa. Né? Quando o Senhor daqueles servos voltou para ajustar contas com ele, os 2 primeiros, então, apresentaram contas satisfatórias, porque devolveram os 5 e os 2 talentos, cada um respectivamente, mas devolveram em medida dobrada, porque quem recebeu 5 entregou 10, quem recebeu 2 entregou 4. O terceiro, que recebeu 1, disse: Senhor, eu sabia que era um Senhor severo, e a minha motivação foi de, temendo não ser bem-sucedido, provavelmente no meu esforço, enterrar o talento que recebi.
E ele foi naturalmente censurado pelo Senhor. E o resultado dessa censura foi muito grave, porque nas palavras da parábola, esse último foi então desprezado, chamado de mau e negligente, e foi jogado fora em ambiente de condenação. Então, o que essa parábola ensina? Logo de princípio, a parábola nos apresenta este homem como sendo Deus. O Deus que é dono de tudo. Apresenta os 3 servos como representando a igreja. A igreja. Cada um que forma o corpo de Cristo. Que recebe de Deus encargos. O terceiro destaque feito é que esses talentos representam não somente certas habilidades que alguém tem e que deve e pode servir com essas habilidades na vida da igreja, no reino de Deus, mas tudo quanto Deus nos concedeu e que Ele espera que nós exercitemos para que o seu nome seja glorificado. Tudo que somos, tudo que temos, o Senhor nos concedeu para que tudo estivesse a serviço da sua honra, da sua glória. E é claro que isso diz muito para todos nós como servos do Senhor. Então, fazendo alguns destaques no texto em geral, então nós queremos trazer inicialmente a constatação de que a parábola nos ensina que todos os cristãos recebem talentos de Deus. Todos nós recebemos talentos do Senhor. Então, todos nós somos servos de Deus, todos temos talentos que nos foram confiados. Os talentos não são apenas estas habilidades situação a qual eu já me referi. Mas os talentos são tudo que nós recebemos de Deus para que possamos colocar a serviço da glória de Deus. É deste modo que nós entendemos, fazendo uso do que entendemos ser o raciocínio de Jesus, é a linguagem de Jesus. Há uma linguagem convencional na parábola. A linguagem convencional é a seguinte, é que o talento representava algo de valor, era dinheiro. Na verdade, os comentaristas dizem assim, que havia 2 formas de se lidar com os talentos. Os talentos eram apresentados como peças de metais, barra de ouro, por exemplo, que tendo até 35 quilos, então representava um talento. Um talento era uma peça de 35 quilos. E às vezes esse montante era usado como moeda. Também no mesmo sentido, no mesmo padrão. O texto, então, a parábola, cremos que se utiliza desse segundo formato, porque o texto fala de dinheiro, que o Senhor deu aos servos o dinheiro. Um valor monetário nesse sentido, para que fosse desenvolvido. Mas, de maneira geral, quando se referia a um talento, era uma peça que poderia ser de ouro, de prata, de bronze ou de outro material, com até 35 quilos. Então não era pouca coisa. E que poderia ser apresentado também, como já disse, em forma de moeda. E servia a mesma coisa. O parâmetro era estabelecido pelo peso. Não pela quantidade, mas pelo peso. Então, foi esse o montante que cada um, a referência do que cada um daqueles servos veio a receber da parte do seu Senhor. Então,
A ênfase que fazemos aqui nesse ponto é que, na linguagem de Jesus, na parábola, os talentos são, portanto, tudo que recebemos de Deus e que devemos dedicar para que o seu nome seja glorificado. Citamos como exemplo os nossos dons, nossas habilidades, nossa influência, nosso dinheiro, nosso conhecimento, nossa saúde, nossa força, nosso tempo, nossos sentidos, nosso raciocínio, nosso intelecto, nossa memória, nossos afetos, nossos privilégios como membros da Igreja de Cristo, nossas vantagens como possuidores das Escrituras, tudo isso e mais ainda são talentos que recebemos do Senhor. São elementos preciosos que nós recebemos do Senhor. E de onde nos vem isso? Vem de Deus. Quem nos outorgou tudo isso? Deus nos outorgou tudo isso. Por qual motivo somos o que somos? Por causa de Deus. Ele nos fez como nós somos e nos chamou para a realização de obras grandiosas para o seu reino, com vistas à sua honra e glória. O primeiro tópico que nós citamos foi que todos os cristãos recebem talentos de Deus. Todos. Se qualquer pessoa na igreja se sente meio deslocado, sem saber direito o que fazer, sem saber que dom tem que realizar, em que espaço Deus esteja querendo colocá-lo, então a gente só pode dizer que ou você não está compreendendo até agora o ensino dessa distribuição de habilidades, de dons, dessa entrega de talentos que Deus nos faz, ou precisa amadurecer um pouco mais acerca disso, né? A fim de que tenha condições de realizar a obra do Senhor de maneira satisfatória. O texto diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Os talentos distribuídos. A importância para que nós prestemos atenção a esse texto é de que todos nós temos uma tarefa a fazer no corpo de Cristo, na igreja do Senhor Jesus Cristo. O segundo destaque que quero fazer é que muitos fazem mau uso dos talentos que recebem. E isso está ilustrado naturalmente pela atitude daquele servo que recebeu um só talento. No verso 18 diz: mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ainda que mais tarde, na prestação de contas, ele vai explicar que as razões dele ter feito isso, e alguém poderia até dizer: muito bem, vamos deixar para lá, mas o Senhor não fez isso. O Senhor levou em conta a sua displicência, a sua falta de cuidado, a sua falta de interesse por multiplicar aquilo que Deus lhe tinha dado. Então, isso significa, insisto, que muitos fazem mau uso dos talentos que recebem do Senhor. Na parábola, lemos que o servo que abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor, este servo vai ser mais tarde tratado, no verso de número 26 diz, como servo mau e negligente. Servo mau e negligente. Então, quem são estas pessoas que eventualmente podem se encaixar tristemente neste modelo? São os que desprezam a palavra de Deus, negligenciam a oração, tratam com descaso o dia do Senhor. São os incrédulos, os sensuais, os que seguem o pensamento do mundo, são os frívolos, os que agem de maneira leviana, os imprudentes e os que buscam os prazeres,
os que amam o dinheiro, os cobiçosos, os autoindulgentes. Autoindulgentes são aqueles que tentam sempre justificar os seus próprios erros. E sempre tem uma palavra para dizer, argumentar de algum modo que o que fez não é tão grave assim. Todos esses igualmente estão enterrando o que receberam do seu Senhor, nas palavras da parábola. Então, receberam alguma luz, porém não a utilizam. Deus lhes confiou muitas coisas e eles não lhes dão nenhum retorno. Então, é a atitude daqueles que, mesmo estando na igreja, no entanto, não desenvolvem o talento ou os talentos que Deus lhes confiou. O terceiro ponto que quero destacar é que todos haverão de prestar contas a Deus. O verso 19 diz isso. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Não está dito aqui, não há referência que o Senhor tenha dito a data que voltaria. Ele simplesmente, depois de muito tempo, voltou. E isso é significativo, porque nos lembra que nós haveremos de prestar contas a Deus por tudo na nossa vida. Por tudo. Os filhos de Deus, então, têm esse encargo. São chamados para essa compreensão. Nós temos que desenvolver os talentos que Deus nos concede, ou seja, dedicar tudo que temos e tudo que somos e tudo que podemos à glória de Deus, porque um dia o Senhor vai requerer contas de todos nós acerca disso, acerca do que fazemos, acerca das nossas ações. Não sei se os irmãos se lembram da palavra que está registrada em Apocalipse capítulo 20, acerca disso que estou falando. Apocalipse capítulo 20, que fala sobre o juízo de Deus. Apocalipse 20, verso 11 em diante, diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta. Estou lendo Apocalipse 20, a partir do verso 11. E aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Se abriram livros. São os livros dos registros das nossas ações, das coisas que fazemos para que o nome de Deus seja glorificado. Serão abertos livros. Veja que está no plural. Na sequência diz: ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. O livro da vida é onde o nome dos salvos estão. Na linguagem, na figura que Apocalipse trata aqui sobre esse ponto. Então, há o livro da vida, que é onde nós temos os nossos nomes escritos lá, desde a fundação do mundo. E os livros que foram abertos tratam das nossas obras. Na sequência do verso 12 diz: e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros, no plural, nos livros. É claro que não deve haver confusão aqui acerca de salvação pelas obras, porque nós sabemos muito bem o que as obras significam, as coisas que nós fazemos para Deus, o que isso significa no universo da redenção. São atestados do que somos, demonstrações do nosso compromisso. O Evangelho nunca nos liberou, seja servo de Jesus Cristo e não precisa fazer nada. Nós não praticamos obras, vocês sabem muito bem, creio, para sermos salvos por elas. Mas elas são sinais do que Deus opera na nossa vida. Então,
O fato é que o Senhor está nos falando sobre esta realidade de que um dia nós prestaremos contas diante do Senhor. Existe uma compreensão adicional acerca disso, de que esses livros abertos serão importantes para a definição de recompensas que nós poderemos ter diante do Senhor, galardões que podemos ter. A Bíblia nos aponta para a existência de galardões. E todos que estão no livro da vida estão lá porque se tornaram, por graça de Deus, herdeiros da redenção. E todos que têm os seus atos registrados no livro da vida, esses registros definem os galardões, que a gente não sabe muito mais além disso tão somente, o que significa e de como se aplica. Mas é uma promessa real. Então, nós haveremos de prestar contas ao Senhor. E chamamos ainda a atenção para o fato de que há um julgamento que nos aguarda de acordo com as nossas obras e será seguro, estrito e inevitável. Deixa eu usar mais um exemplo acerca disso que eu estou procurando explicar, acerca da importância das coisas que fazemos para a honra do nosso Senhor. São as obras que estou enfatizando. As coisas que fazemos como salvos que somos, a fim de que o nome de Deus seja glorificado, seja honrado. Então, nós encontramos, por exemplo, em Mateus capítulo 7, versos 24 a 27, um relato interessante. Vocês se lembram, o Senhor Jesus Cristo estava finalizando o seu Sermão do Monte. Eu vou abrir aqui um parênteses aqui para fazer uma coisa de extrema delicadeza. Pastor, que horas está marcando no seu relógio? Você também não tem. Porque eu vi sem relógio, mas veja. E eu sou muito falador. Tem um aí. Ah, tem aqui. Mas o senhor vai terminar de falar só quando... 11h08. Só quando Cristo não der a hora. Não diga isso. Em relação a mim, provocando a mim. Porque eu tenho fama de ser falador. Olha, mas não vou fazer cumprir essa fama aqui não. Por isso eu perguntei. Estou vendo aqui, eu não tinha prestado atenção. Olha, mas é rapidinho o que quero explicar. Veja que coisa interessante, para a gente entender essa questão do agir e da dimensão de Deus, observando o que nós fazemos. E é por isso que é importante essa ferição que estamos fazendo, para que a gente entenda como é que um servo é lançado em perdição, que é exatamente o servo que é referido aqui, aquele que recebeu um talento só. Então, diz assim, em Mateus 7, 24, eu sei que é uma passagem conhecida, está aí no Evangelho de Mateus, no final do Sermão do Monte, Mateus 7, 24, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então a chave de tudo isso é ouvir a palavra e praticar. É isso que distingue um servo fiel e um servo que não é fiel. A Bíblia chama esse de servo também. A parábola nos apresenta isso. Ouvir a palavra, receber a palavra e obedecê-la ou desobedecê-la.
E ainda, nesse mesmo capítulo, a partir do verso 15, em que o Senhor Jesus Cristo diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Pessoas que parecem, mas não são verdadeiras. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros e figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Veja, está falando de frutos, coisas que a gente faz, que a gente produz. E se somos bons, produziremos frutos bons. Se não, produziremos frutos inadequados. Então tudo isso está na esteira dessas coisas que fazemos para Deus e que estarão lá nos livros que serão abertos. É sobre isso que estou falando. Aí prossegue, verso 18. Não pode a árvore boa produzir frutos maus? Sim, verso 19. Toda árvore que não produzir bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Veja a situação daquele servo que recebeu um talento. Foi o que aconteceu com ele. Foi lançado fora, no lugar onde havia ranger de dentes. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo, aí preste atenção a esse ponto também, especialmente, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Ou seja, atitudes de servos. Mas o Senhor vai dizer para estes: então lhes direi explicitamente. E aí é Jesus Cristo mesmo que fala e diz que vai ser Ele que vai falar explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Veja, gente que em nome de Deus profetizava, expelia demônios, fazia milagres, mas diante do Senhor, no juízo final, depois dos livros serem abertos, o Senhor diz: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. Então, este é um exemplo. Há um outro exemplo interessante que eu cito rapidamente. Eu vou usando a palavra rapidamente, vez ou outra, é para eu mesmo me disciplinar. Apocalipse capítulo 2, versos 18 ao 29, diz assim, olha, veja como é interessante, acerca dos servos que negligenciam e da maneira como são tratados pelo Senhor. Numa das cartas de Apocalipse, Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 18, é a carta à igreja em Tiatira. Diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Então, uma descrição muito animadora da igreja em Tiatira. No entanto, o verso 20 vai apontar para uma situação preocupante. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. A igreja tinha muitas atitudes virtuosas, mas estava falhando nessa. Tolerar que uma mulher, essa aqui não é a Jezabel dos dias de Elias, né? Essa aqui é outra, mais recente, nos dias da igreja de Tiatira. Então, a igreja estava tolerando que essa mulher pintasse e bordasse lá no meio, né? Como diz o ditado, né? Ela profetizava, ela ensinava que não lhe era permitido ensinar.
Fazia tudo isso. E ainda mais, cultivava os homens da igreja para que se envolvessem com a prostituição. Veja que festa. Né? Festa do capeta. Veja só. Aí muita gente diz, não, Jesus Cristo antigamente com Deus era mais rigoroso tudo, a justiça, a mão de Deus era mais pesada, Deus do Antigo Testamento. Com Cristo é mais leve, né? Misericórdia e tudo mais. Aí veja o que o texto diz, verso 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Isso é Jesus mesmo falando, tá certo? Está na primeira pessoa. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a próstata de cama. Ele diz que vai fazer aquela mulher adoecer. Eis que a próstata de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Em grande tribulação os que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita. E vai ficar mais sério ainda. Matarei os seus filhos. É Jesus que está falando. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então, todos haveremos de prestar contas diante de Deus. O último tópico é o tópico seguinte que quero trazer. É o quarto, na verdade. Diz que haverá recompensa no dia da prestação de contas. É uma outra verdade que a parábola nos ensina. De que todos haverão de prestar contas e de que haverá recompensa no dia da prestação de contas. Então a parábola nos diz que os servos que tinham empregado bem o dinheiro do seu senhor foram elogiados. 2 vezes para os 2 primeiros servos o Senhor diz, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então, haverá recompensa no dia da prestação de contas. Essas palavras são cheias de conforto para todos os crentes. O melhor de todos os crentes, na verdade, é apenas uma pobre, frágil criatura e precisa do sangue da expiação. No entanto, mediante as palavras de reconhecimento que o Senhor mesmo profere pela dedicação daqueles que são fiéis. Então, lá diante do juízo, eles receberão o anúncio da mais preciosa recompensa. Nos versos que vem seguinte, a partir do verso 31 do capítulo 25 de Mateus, então fala sobre o juízo final e diz assim, que aqueles que estarão à sua direita, o Senhor vai dizer, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado. Então é a declaração de recompensa. Haverá recompensa. Olha, tanto o juízo quanto as recompensas têm o seu aspecto temporal e tem o seu aspecto final. O aspecto temporal são as recompensas que Deus nos concede, as bênçãos que Ele nos libera ainda aqui, nesta vida. Cada um de nós vivinho aqui as coisas que Deus nos concede. Ele nos abençoa. Ele multiplica bênçãos em nossa vida. E existe a recompensa final, que é quando Ele convida para que entremos na glória, a posse do Reino Eterno. Tá certo? Assim como existe o juízo temporal, que é exatamente o caso da mulher Jezabel aqui, que é exatamente a mão de Deus que pesa em juízo, mesmo aqui nessa vida ainda. E a mão de Deus que há de pesar em juízo no final, no último dia.
Então, tanto recompensas quanto juízo, então, são situações que têm o elemento temporal e o elemento espiritual. A palavra de Deus nos chama a atenção em relação a isso. E como último tópico, agora sim, muitos que receberam talentos serão condenados. E serão condenados por quê? Porque não desenvolveram seus talentos. A parábola diz que o servo que enterrou o dinheiro do seu senhor foi condenado como mau e negligente. No verso 30, lá no final, ele é chamado de servo inútil. Servo inútil. E foi lançado para fora nas trevas. E ainda diz o texto, o Senhor, na parábola, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, o relato é naturalmente acerca do juízo final. Então, as parábolas têm certas peculiaridades. Uma delas é essa, que é uma mescla assim, sobre situações que são situações convencionais. Nessa parábola é o Senhor que deu dinheiro para ser multiplicado, que poderia ser usado até um banqueiro para poder acumular juros daquele dinheiro e tal. É um uso convencional da palavra talento e da maneira de desenvolver essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, existe um interesse, uma intenção espiritual em relação à aplicação dessa parábola. Então, a declaração de ordem neste final é de que não devemos enterrar os talentos que Deus nos tem conferido. No último dia não haverá desculpa para o servo mau e negligente. A ruína do homem perdido será devida exclusivamente a ele próprio. As palavras sabias, que ceifo onde não semeei, a resposta que o Senhor deu para aquele servo que não desenvolveu. Ele diz, eu sabia que o Senhor era rigoroso. Aí na resposta o Senhor diz, você sabia que eu era assim. Então, por que desobedeceu? Então a responsabilidade do que acontecer conosco, do preço que tenhamos que pagar em decorrência da nossa desobediência, a responsabilidade é nossa. Então, os que enterram os talentos e nessa condição comparecem diante do juízo de Deus, demonstram que não são nascidos de novo. Não conhecem Cristo suficientemente. É o entendimento que abraçamos estes servos, esses que parecem, esses que faziam tantas coisas e o Senhor vai desprezar. Na verdade, eles não eram nascidos de novo. São chamados servos porque faziam coisas para o seu Senhor ou fazem coisas para Deus, mas não são convertidos. A palavra do Senhor nos fala de muitos que são assim. Por exemplo, a semelhança de Judas, que esteve perto e ouviu tanto, mas afirmou-se como traidor no final. Não era convertido. Não desejou essa possibilidade. Em Marcos capítulo 12, versos 28 em diante, existe um relato interessante de um diálogo de um escriba com Jesus Cristo. O escriba pergunta a Jesus Cristo acerca da lei e Jesus responde de maneira adequada, correta, e o escriba então fica animado com isso e confirma o que Jesus Cristo estava dizendo acerca do que era verdadeiro na lei. Aí Jesus Cristo olha para o escriba e diz assim: não estás longe do reino de Deus. Isso que estou falando está em Marcos capítulo 12, 28 a 34. Jesus diz, não estás longe do reino de Deus. Existem muitos que vivem assim, que caminham perto,
que o Senhor Jesus Cristo pode dar uma olhadela para ele lá de cima e dizer: esse não está longe do reino de Deus. Mas não estar longe do reino de Deus não é a mesma coisa de pertencer ao reino de Deus naturalmente. É a condição em que muitos cristãos se encontram no nosso tempo. Os que serão desapontados diante do juízo, aquela referência que já fiz de Mateus 7, 22, muitos agirão como se estivessem desapontados. Senhor, em teu nome não profetizei, em teu nome, e o Senhor vai dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim. Então, esses que procedem deste modo, fizeram coisas, e Deus, na sua liberalidade, por razões que estão no coração dele próprio, Deus observou o que eles faziam e até atendeu, ou permitiu que acontecesse, com o nome dele sendo citado, mas não pertenciam a ele. Não vos conheço, apartai-vos de mim, diz o Senhor. A palavra de Deus faz referência a um grupo lá de Hebreus capítulo 6, versos 4 a 8, que é chamado de a queda dos iluminados, que é uma referência a pessoas que conheceram tanto de Deus, foram iluminados com tanto conhecimento, com tanto testemunho acerca de Deus, mas aí o escritor sagrado diz que eles caindo, eles não terão a oportunidade de voltar. Então, às vezes se fica em dúvida acerca disso, do significado disso. Na verdade, é a razão. É porque simplesmente eles não eram convertidos. Os convertidos não voltam. Os que são convertidos podem até tropeçar, não deviam, mas podem até tropeçar em alguma coisa, mas eles voltam. Mas os que não são nascidos de novo não voltam. Inclusive, se vocês lerem até esse texto, Hebreus 6, 4 a 8, até o final, até o verso 8, vai destacar que as suas práticas eram semelhantes a espinhos e abrolhos. Então, eram práticas que não combinavam com as práticas de quem confia no Senhor. Então, por fim, eu lembro aos irmãos que os talentos são dádivas de Deus, pertencem, portanto, a Ele, e por isso Ele vai requerer contas um dia. E a recomendação, o conselho mais natural é que todos devemos trabalhar com zelo e fidelidade para que o Senhor seja honrado. O conselho igualmente necessário é de que não seja e não devemos ser negligentes com os recursos que o Senhor nos concede. Não devemos enterrar os nossos talentos. Então, que nós guardemos isso no nosso coração e que possamos aprender a viver de maneira agradável ao nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Deus nos abençoe.